Seção 7ª. Do Processo Legislativo. Subseção I. Disposições Gerais. Artigo 40. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica do Município. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Decretos legislativos. Inciso 5º. Resoluções. Subseção 2ª. Da Emenda à Lei Orgânica. Artigo 41. A Lei Orgânica do Município será emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do Prefeito Municipal. Inciso 3º. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica será votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda aprovada será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3ª. Das leis complementares. Artigo 42. As leis complementares deverão ser aprovadas pelo voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, observado em relação a elas o trâmite e demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão disciplinadas por lei complementar as seguintes matérias, respeitadas as normas constitucionais. Inciso 1º. Processo permanente de planejamento com participação comunitária. Inciso 2º. O Código Tributário do Município. Inciso 3º. O Código de Obras, Edificações e Instalações. Inciso 4º. O Código de Urbanismo e Meio Ambiente. Inciso 5º. Posturas municipais. Inciso 6º. A legislação sobre o regime jurídico dos funcionários e servidores civis do município. Inciso 7º. A criação, alteração ou extinção de órgãos dos serviços municipais, inclusive secretarias, autarquias e empresas de economia mista. Inciso 8º. A instituição, organização e supressão de distritos. Subseção 4ª. Das leis ordinárias. Artigo 43. As leis ordinárias serão aprovadas pelo voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara Municipal. Artigo 44. A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia dependerão da presença, em plenário, da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá de voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão, ressalvadas as exceções previstas nesta lei orgânica. Subseção V. Da iniciativa das leis. Artigo 45. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao prefeito municipal, a qualquer membro ou comissão da Câmara, e aos cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores do município. Artigo 46. Compete, privativamente, ao prefeito a iniciativa das leis que dispõem sobre: inciso 1º.
criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta, ressalvado o disposto no artigo 38, inciso 3º. Inciso 2º. Fixação ou aumento da remuneração de funcionários ou servidores públicos do município. Inciso 3º. Regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de funcionários ou servidores públicos. Inciso 4º. Criação de secretarias municipais. Inciso 5º. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Artigo 47. Compete, exclusivamente, à Câmara Municipal a iniciativa das matérias que disponham sobre. Inciso 1º. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos de seus servidores. Inciso 2º. Fixação e atualização da remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Inciso 3º. Organização e funcionamento dos serviços da Câmara. Parágrafo único. A despesa com pessoal obedecerá aos limites percentuais da receita orçamentária, em igualdade com os previstos para a União e o Estado nas respectivas Constituições. Subseção VI. Das normas do processo legislativo. Artigo 48. O projeto aprovado em 2 turnos de votação será enviado, no prazo de 10 dias úteis, pelo presidente da Câmara ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará e o promulgará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção. Artigo 49. Se o prefeito julgar o projeto no todo, ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto deverá ser sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. As razões aduzidas ao veto serão apreciadas no prazo de 30 dias, contados de seu recebimento, em discussão única. Parágrafo 3º. O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, realizada a votação em escrutínio nominal e aberto. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia na sessão imediata, sobrestadas as demais proposituras até sua votação final, ressalvada a existência de projeto em regime de urgência. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Se o prefeito não promulgar a lei em 48 horas nos casos de sanção tácita ou rejeição de veto, o presidente da Câmara a promulgará, e se este não o fizer, caberá ao vice-presidente, em igual prazo, fazê-lo. Parágrafo 7º. A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior, produzirá efeitos a partir de sua publicação. Parágrafo 8º. Em caso de veto parcial, aplica-se em relação à parte vetada a disposição, procedimento e prazos definidos no parágrafo 6º e 7º deste artigo. Parágrafo 9º. O prazo previsto no parágrafo 2º não corre nos períodos de recesso da Câmara. Parágrafo 10. A manutenção de veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 11. Na apreciação do veto, não é admitida qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 50.
O prefeito poderá solicitar regime de urgência para apreciação de projetos de sua autoria, considerados relevantes ao interesse público, os quais deverão ser apreciados pela Câmara no prazo de 45 dias. Parágrafo 1º. Decorrido esse prazo sem deliberação, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia em caráter preferencial, para que se ultime a sua votação. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara. Artigo 51. A matéria constante de projetos de lei rejeitados somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, se constar de proposta formulada pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa do prefeito, que serão sempre objeto de deliberação da Câmara. Artigo 52. O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões permanentes da Câmara, será tido como rejeitado. Subseção 7ª. Dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 53. O regimento interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução.